Fala, Irmandade, tudo bem? Vamos fazer mais uma questão de concurso público e PSS para professores de matemática? Então, continuando na nossa saga, né? Vamos a mais uma questão da CED, Instituto Consulplan, edital 2021, a questão número 28, que envolve tratamento da informação. Em um conjunto de dados, todas as observações foram multiplicadas por 3. Se D é o desvio padrão calculado nos dados originais, qual é o valor do novo desvio padrão após essa transformação? Bom, aqui, pessoal, a gente poderia fazer até um tratamento algébrico, né, trabalhando com fórmulas, mas eu gostaria de trabalhar com vocês aí uma forma mais prática, né? Então, lembrando lá da fórmula do desvio padrão, tá bom? Olha só, o desvio padrão é dado pela raiz quadrada do somatório de I1 até IN de xi menos x barra elevado ao quadrado dividido por n. Traduzindo, né, pessoal? Quando eu vou tirar, o que seria o desvio padrão? Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada da variância, né? Então, isso aqui seria a variância. A variância é a gente somar do primeiro até o último valor que eu tiver no meu conjunto de dados, né? E fazendo a somatória do xi, que é o dado 1, o dado 2, o dado 3, até o dado enésimo, menos a média elevado ao quadrado, e tudo isso dividido por n, tá bom? Como eu não quero trabalhar com manipulação algébrica dessa fórmula, eu mesmo criei aqui, pessoal, 3 dados para o nosso conjunto. Então é um exemplo aleatório, que eu não quero trabalhar com manipulação algébrica. Então aqui coloquei que os dados são 8, 10 e 12, tá bom? Então esse é o conjunto de dados. Ele fala no enunciado que todas as observações elas foram multiplicadas por 3. O que acontece então? O triplo dos dados seriam 8 vezes 3, 24, 10 vezes 3 é 30 e 12 vezes 3 é 36. Lembrando que eu escolhi esses dados aleatoriamente, tudo bem? Olha só, pessoal, abrindo um novo slide aqui, porque eu estava sem espaço no outro slide, nós temos o seguinte, né? Então, no nosso exemplo aleatório, os dados são 8, 10 e 12, seriam os dados originais que eu chamei aqui em vermelhinho de dados número 1, tá bom? Olha só, calculando a média desses dados, eu tenho 8 mais 10 mais 12 dividido por 3, eu tenho que 30 dividido por 3 vai dar 10, tá bom? Se eu for calcular o desvio padrão, né, que seria a raiz quadrada da variância, né? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada, então eu tenho os dados lá 8 e a média aqui é 10. Então, eu vou fazer 8 menos 10 ao quadrado, mais o segundo dado é 10, menos a média que é 10. 10 menos 10 ao quadrado. Mais o terceiro dado aqui vale 12. 12 menos a média que é 10. Ó. Isso elevado ao quadrado. Como eu tenho um total de 3 dados aqui, pessoal, eu divido tudo por 3, tá bom? Continuando aqui, nós vamos ter o seguinte, tá bom? Aqui, o desvio padrão, 8 menos 10 ao quadrado, eu tenho menos 2 ao quadrado. 10 menos 10, eu tenho 0 ao quadrado. 12 menos 10, eu tenho 2 ao quadrado, né? 12 menos 10 ao quadrado fica 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. Fazendo aqui, então, pessoal, 2 ao quadrado é 4, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4. Tudo isso dividido por 3, né? Somando 4 mais 0 mais 4, eu tenho 8. Tudo isso dividido por 3, né? Tirando a raiz quadrada, porque isso aqui eu calculei a variância e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Raiz de 8 eu tenho 2 raiz de 2 e raiz de 3 fica a raiz de 3 mesmo, né? Então eu racionalizei aqui, tá? 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, eu tenho 2 raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Portanto, o desvio padrão que eu encontrei para o primeiro conjunto de dados, eu encontrei 2 raiz de 6 sobre 3. Poderia ter escolhido uns exemplos mais camaradas, né, galera? Mas é bom para a gente praticar um pouquinho, tá bom? Então, esse seria o desvio padrão do meu primeiro conjunto de dados. Mas eu tenho, galera, que esses dados foram multiplicados por 3, né? Então,
nós temos uma segunda situação aqui, tá bom? Olha só, os dados, então, se foram multiplicados por 3, eu tenho 24, 30 e 36. Fazendo a média, somo esses 3 dados e divido por 3, vai dar 90 dividido por 3, que é 30, tá bom? Continuando aqui, nós vamos fazer, então, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada, o primeiro dado é 24, menos a média, que é 30. Então, 24 menos a média, que é 30, elevado ao quadrado. Mais o segundo dado, que é 30, menos a média, que é 30. 30 menos 30 ao quadrado. O terceiro dado é 36, menos a média aqui, que é 30. 36 menos 30 elevado ao quadrado. Como eu tenho um conjunto de 3 dados, eu divido isso por 3, tá bom? Continuando aqui deu um crepezinho de 2 raiz de 6, que é a resposta final, a gente já chega lá, tá bom? Então, o desvio padrão, galera, 24 menos 30 ao quadrado fica menos 6 ao quadrado, 30 menos 30 vai ficar 0, então 0 ao quadrado, e 36 menos 30 fica 6 ao quadrado, tudo isso dividido por 3. Então, nós temos que o desvio padrão vai ser menos 6 ao quadrado, 36, 0 ao quadrado dá 0, 6 ao quadrado, 36. Somando, eu tenho raiz quadrada de 72 dividido por 3, tá? Raiz quadrada de 72 dividido por 3 fica raiz de 24. Se eu simplificar, eu tenho 2 raiz de 6, que é a resposta, né? Teve um crepezinho ali, mas não tem importância. 2 raiz de 6. Voltando lá, pessoal, no primeiro conjunto de dados, nós encontramos que tinha dado 2 raiz de 6 sobre 3, o desvio padrão, né? E no segundo conjunto de dados, deu 2 raiz de 6. Ou seja, o desvio padrão nosso foi multiplicado por 3 para assumir esse 3 aqui do denominador, tá? Então, triplicou, né? Quando eu triplico a quantidade de dados, eu vou triplicar o nosso desvio padrão, tá? Se a gente voltar lá, a gente vai ver, galera, olha só, que a alternativa correta, então, se triplicou a quantidade de dados, é a letra B, tá bom? Então, se eu triplico a quantidade de dados, eu vou triplicar o meu desvio padrão, tá? Se você gostou dessa aula, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.